Convidamos agora o Breno Machado, da WDC Networks, falando da visão da WDC Networks sobre mercado, tendências e novas tecnologias. Tenha bondade, fica à vontade aqui, Breno. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Deixa eu até colocar aqui o meu cronômetro, né, Paulo, para não puxar minha orelha aqui. Bom, vamos lá, um prazer estar aqui representando a WDC. Prazer estar falando com todos vocês, integradores, né, esse grupo seleto que está aqui presente hoje. E hoje, né, o nosso objetivo é falar um pouquinho aí dos benefícios dos otimizadores de potência em inversores string, tá bom? Vou dar uma breve introduzida sobre a WDC, sobre quem somos, né? Estamos atuando aí no mercado há praticamente 2 anos, então muitos integradores ainda não conhecem o nosso trabalho. Fica aqui, inclusive, o convite, né, para conhecer um pouco mais das nossas soluções, tá? Então, a WDC é uma empresa que surgiu para simplificar a vida das pessoas, né? Simplificar como? Através da tecnologia, né? Através da tecnologia, que é o que nos move. Então, hoje, nós somos líder de mercado, né, em soluções de tecnologia as a service, né, um modelo de negócio que foi criado em 2013 pelo nosso CEO, pelo nosso presidente, tá, que é justamente oferecer a tecnologia como um serviço para os nossos clientes. Tá? E isso envolve aí diversas áreas, né, a parte de telecomunicações, a parte de rede de dados, a parte de sistema de comunicação unificada, cibersegurança, áudio e vídeo e a parte de energia solar também. Um pouquinho da nossa trajetória, né, até aqui, então, fundada em 2003, estamos aí com mais ou menos 18 anos de história, de expertise e know-how focados em distribuição, o que nos ajuda muito na operação de energia solar fotovoltaica, né, distribuição dos nossos kits geradores. Tá? Ali em 2013, a gente teve, né, o lançamento desse modelo de negócio de tecnologia como um serviço, né, que a gente chama carinhosamente de TaaS, né, que é Tecnologia as a Service. Tá? A gente teve, em 2017, a entrada de um fundo de investimentos de Private Equity, que é um fundo do 2B Capital, né, um fundo pertencente ao Bradesco, que foi muito importante também, né, para a gente conseguir aí alavancar as nossas operações e toda a estruturação financeira da empresa. Tá? Em 2019, a gente anunciou aí a nossa abertura, né, para o mercado colombiano, então a internacionalização da empresa, né, expansão para outros mercados, tá, onde a gente já atua aí de forma bem forte aí há cerca de 3 anos. Tá? Em 2020, a entrada da nova unidade de negócios da empresa, né, de energia solar fotovoltaica. Então, a gente começou essa operação ali no início de 2020, final de 2019. Tá? E agora, uma notícia mais recente também, né, a gente fez a nossa abertura de capital, né, fizemos o nosso IPO há cerca de 3 semanas. Então, uma das poucas empresas aí que atuam no mercado de energia solar na parte de distribuição, né, que tem capital aberto na Bolsa. Então, todos os nossos números, balanços, relatórios estão disponíveis aí para todos os nossos clientes e parceiros. Tá? Um pouquinho das nossas filiais, né, como que a gente está distribuído, para vocês terem um pouquinho da dimensão da empresa em si. Né? A gente tem um escritório comercial em Miami, a gente tem um centro de distribuição localizado no Panamá, que é um ponto estratégico também para as nossas importações. Tá? A gente tem a parte comercial também na Colômbia, né, uma operação na Colômbia, tá, dessa parte comercial. Temos a unidade, né, a nossa matriz que fica em Ilhéus, na Bahia, com centro de distribuição e toda a parte administrativa. Também contamos com outro centro de distribuição, outro warehouse em Salvador. Em São Paulo, contamos aí com 3 unidades, tá? Uma delas aí, a Casa Conectada, que é um modelo, né, uma franquia de automação residencial que faz parte do nosso grupo também. E nós temos ali a nossa unidade Fabril, o nosso centro de distribuição, que fica localizado em Extrema, Minas Gerais, né, divisa com o estado de São Paulo, onde a gente consegue atender aí a todo o mercado nacional. Tá? Bom, um pouquinho da estrutura, rapidamente, para não tomar muito tempo dessa parte de apresentação da empresa. A gente hoje conta aí com mais de 300 colaboradores em todas essas filiais. Tá? Então, esse número vem crescendo constantemente. As unidades de negócio, né, a WDC trabalha basicamente com 4 unidades de negócio, então temos a parte de telecomunicações, né, a parte de áudio e vídeo profissional, soluções em áudio e vídeo profissional, temos a parte de enterprise, que aí a gente está falando de projetos corporativos, né, projetos de maior porte, soluções turnkey com todo o portfólio de distribuição que a empresa conta, e a nova unidade de negócios, aí, não mais
tão nova, né, fundada em 2020, como eu comentei com vocês, de energia solar fotovoltaica, tá? Onde a gente faz a distribuição, né, de todos os geradores fotovoltaicos para todo o mercado. Tá? Então, falando um pouquinho mais, né, dessa unidade, que é o tema de interesse nosso aqui hoje, né, contamos aí com as soluções dos geradores fotovoltaicos, todos os equipamentos, painéis, inversores, estruturas de fixação, string box, né, para todo o mercado. Contamos também com as soluções em sistemas off-grid. Tá? Então, temos alguns parceiros aí na parte de inversores off-grid, inversores, carregadores, controladores de carga, toda a solução em baterias de lítio. Tá? E aqui embaixo vocês podem ver, né, um pouquinho dos nossos principais parceiros aí da nossa unidade de negócio. Né? Como vocês podem ver, todas marcas aí muito renomadas mundialmente. Trabalhamos na WDC Networks somente com os principais players do mercado e equipamentos de altíssima qualidade. Tá? Isso está enraizado no DNA da empresa e a gente pretende seguir assim nos próximos anos. E por que, né, a WDC Solar? Né, bem brevemente, a gente vê hoje um crescimento muito grande, né, de novos entrantes no mercado. A WDC entende que isso é muito produtivo e muito benéfico para o mercado como um todo, né, esse aumento de competitividade, o mercado sai ganhando com isso, né, mas a gente tem alguns diferenciais que a gente gosta de pontuar. Né? O principal deles ali, o corpo técnico, né, um deles o corpo técnico qualificado, não só na parte de suporte técnico, na parte de pós-vendas, mas também na parte de pré-vendas. Tá? Então, toda a consultoria para projetos de grande porte, né, às vezes para um integrador é um projeto um pouco mais desafiador, um projeto, né, um pouco maior. Então, a gente tem um setor de engenharia focado para dar essa consultoria, essa venda consultiva de forma gratuita aí para os nossos clientes, para a gente conseguir entrar juntos nesses negócios. Né? Um atendimento personalizado e humanizado. Né? A gente entende que isso é muito importante hoje. A gente acaba vendo aí algumas empresas, né, que pecam um pouco nisso. A WDC tem isso também em seu DNA, de ter um atendimento muito humanizado e personalizado. Temos também, né, plataformas de simulações, temos outros meios de contato, mas prezamos muito também por esse atendimento humanizado e personalizado. A presença, né, em todo o território nacional, como comentei com vocês, a WDC hoje ela conta com mais de 18 anos aí de expertise na parte de distribuição, tem uma parte logística e operacional muito forte, então a gente consegue distribuir e pulverizar aí o nosso atendimento em todo o território nacional. Tá? E como mostrei no slide anterior, né, vocês puderam ver um pouquinho ali dos nossos principais parceiros, trabalhamos somente aí com as principais e melhores tecnologias do mercado. Tá? Sempre prezamos também por isso, sempre trabalhar com produtos de extrema qualidade. Bom, e hoje eu queria falar para vocês um pouquinho, né, de uma parceria recente que a gente firmou. Né, a gente até apresentou na última edição do fórum que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Que é a parceria entre a WDC Solar, sendo aí um distribuidor oficial das soluções da Huawei ou Huawei, né? Essas pessoas falam de formas diferentes. Huawei Fusion Solar no Brasil. Tá? Então, todo o portfólio e todas as soluções da Huawei no Brasil, na parte Fusion Solar, né, na unidade de negócio de energia solar, vocês podem encontrar na WDC. Tá? Desde as soluções residenciais, né, temos aí a parte de bateria de lítio, parte dos inversores monofásicos de menor potência, parte dos otimizadores de potência, que a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe aqui hoje para vocês. Tá? Toda a parte comercial e industrial, e aí a gente já está falando de inversores de maior porte, inversores já trifásicos em 380 ou 220 volts, tá? E a parte também de utility scale, né? Não necessariamente GC, geração centralizada. Tá? A gente fala aqui de usinas de maior porte, aí, a partir de 1 mega, onde a gente trabalha também com inversores aí de maior porte, saída em 800 volts. Tá bom? Bom, e aí queria falar para vocês um pouquinho, né, entrando finalmente aqui no tema da nossa apresentação. Fiz uma breve introdução aí da nossa empresa para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, mas queria falar um pouquinho, né, sobre os benefícios, né, dos otimizadores de potência nos inversores string. Tá? Quais são esses principais benefícios? No final a gente traz um estudo de caso bem breve também para vocês entenderem na prática o que isso pode ajudar vocês, integradores, no dia a dia, né, nas soluções principalmente residenciais. Tá? Então a gente conta aí com monitoramento a nível de módulo,
né? Isso é muito interessante para qualquer tipo de detecção de anomalia, de problema que você tem em algum dos painéis, e também para monitorar a eficiência, para monitorar a geração, para monitorar a potência desses painéis, o que está sendo entregue na ponta para o cliente. Tá? A gente tem o desligamento rápido, isso é muito importante, pessoal. A gente conta aí, Estados Unidos, Europa, a gente já vê diversas normas de segurança que exigem isso no mercado, né, que a gente chama de Rapid ou Fast Shutdown. Então, é justamente a desconexão rápida da parte de corrente contínua do sistema. Né, você tem um sistema instalado ali no seu telhado, e um possível princípio de incêndio, um curto-circuito, é necessário que você faça esse desligamento rápido, né? Ainda não é uma norma no Brasil, em breve será, então a gente conta também com isso nesse tipo de equipamento. Tá? O design de string longa, que nós vamos falar um pouquinho aqui também. Então você tem a possibilidade de trabalhar com strings maiores, com aquele mesmo inversor. Tá? Então você consegue colocar uma potência maior de painéis para aquele mesmo inversor, consequentemente gerando mais energia aí ao longo da vida útil do sistema. Tá? E o comissionamento, né, de forma rápida, através de uma leitura de um layout físico. Isso também é bem legal, bem simples. Né? Uma folha A4, você tem o QR Code ali de todos os otimizadores, né? Você monta isso como um quebra-cabeça, você faz o escaneamento disso e faz o comissionamento de forma bem rápida. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, que ela está aí em escala. Tá? Então a gente pode ver que o otimizador de potência, de fato, ele é 50% menor aí do que os principais concorrentes do mercado. Tá? Então ele tem essa questão de tamanho também, que é muito importante nessas instalações, que muitas das vezes a área pode ser um entrave. Ele é compatível com todos os modelos de painéis, né, de silício policristalino, monocristalino, de 60 ou de 72 células. Tá? Bom, a função pinpoint, né? Essa é uma função muito interessante que eu queria passar para vocês sobre os otimizadores de potência, né? Que é o monitoramento, como eu comentei, a nível de módulo. Né? Aqui vocês podem ver na imagem à direita, né? Na palma da mão no aplicativo, né? O sistema ele já aponta para você em qual dos módulos da sua instalação você pode ter um possível problema. Por exemplo, um arco elétrico, uma fuga de corrente, enfim, qualquer tipo de problema. Né? Isso ajuda muito na parte de manutenção dos sistemas. A gente tem até a gente até traz um exemplo, né? Um sistema, por exemplo, não sei se está dando para vocês lerem muito bem, mas um sistema, por exemplo, na ordem de 10 kW-pico, para você detectar e encontrar onde está, por exemplo, um arco elétrico, você vai levar ali, em média, 4 a 5 horas. Né? Com essa função, monitoramento módulo a módulo, essa função pinpoint, né, em menos de 15 minutos você tem um relatório através do aplicativo, que já te direciona para qual painel você deve olhar, onde está essa possível falha. Tá? E aqui um pouquinho das limitações dos inversores strings tradicionais, né, quando eles não utilizam os otimizadores. Né. Acredito que é uma realidade da grande maioria presente aqui hoje, né, a gente pegar aí alguns telhados residenciais com diversas águas, com diversas inclinações, orientações, sombreamentos, né, a gente pode ter uma chaminé, a gente pode ter uma árvore, a gente pode ter um edifício, né, próximo ao local de instalação do sistema. Então, isso gera aí um mismatch e acaba prejudicando a geração do sistema como um todo. Né? E o que geralmente é feito pelos integradores? Né? Para você não ter uma perda de potência muito relevante, você acaba desconsiderando essa área. Né? Não tem por que você instalar um painel solar em uma área que vai passar grande parte do dia ali sombreada, com uma geração muito prejudicada. Tá? E a ideia do otimizador de potência é justamente reverter esse problema, né, solucionar esse problema com ações pontuais, que seriam justamente os otimizadores instalados naqueles painéis que recebem esse tipo de sombreamento. Tá? Então, aqui um exemplinho para vocês, tá, bem rapidamente. Né, os módulos sem otimizadores de potência. Como que seria essa perda de potência? Né? Nesse exemplo, a gente tem uma string aí de 10 módulos conectados em série. Tá? No lado esquerdo aqui vocês podem ver, né, que esses módulos, sem nenhum tipo de sombreamento, todos estão gerando a energia, né, na sua máxima potência. Então a gente tem ali um somatório de 2.820 watts, né, de potência, para esse caso em que você não tem nenhum tipo de sombreamento. Tá? Agora, no cenário ali da direita, né, vamos supor que um dos módulos dessa string está recebendo um sombreamento. Né? Apenas um dos módulos dessa string recebendo um sombreamento. Você tem ali uma queda de tensão muito grande, né?
Então você acaba entregando nesse módulo uma potência muito menor. Tá? Essa potência reduzida desse módulo sombreado acaba afetando os demais módulos dessa mesma string, uma vez que eles estão ligados todos em série. Aí você prejudica a string inteira por conta de uma maçã podre, que a gente brinca. Né? Então, nesse caso, a gente tem uma redução de potência ali de 2.820 watts para 2.500 watts aproximadamente. Tá? E como que funcionaria, né, com os módulos com full otimizadores, que a gente chama, né? Vamos imaginar que a gente tem uma string com 10 módulos, e em cada um desses módulos você tem um otimizador de potência. Caso não tenha nenhum sombreamento, né? Cenário aqui da esquerda, sem problemas, o sistema continua operando da mesma forma, né? Os otimizadores trabalham em bypass, então não tem problema, você vai ter todos os módulos gerando na sua máxima potência. Tá, mas e se a gente tem um módulo sombreado, como no cenário anterior, né? Se a gente tem um módulo sombreado, de fato, esse módulo que está sombreado, ele vai ter uma perda de potência, né, porque ele está sombreado. Agora, isso não vai afetar os demais módulos da mesma string. Tá? Então, ele opera no modo book, ele não afeta os módulos da mesma string. Você vai ter uma perda de potência somente nesse primeiro módulo da string que está sombreado. Então, a gente vê aqui que de 2.820 watts, a gente tem uma redução menor. Ao invés de cair para 2.500, a gente cai para 2.600, né? E isso pode ser feito de forma pontual apenas naqueles módulos que recebem sombreamento ali ao longo dos dias. Tá? Esse que é o interessante dessa tecnologia, é justamente essa modularidade, né? E você não precisa, de fato, instalar em todo o seu sistema fotovoltaico. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o design de string longa, né? Um outro benefício super interessante, né, desse tipo de sistema, porque você consegue trabalhar com uma string maior, né, em relação ao sistema que não utiliza os otimizadores de potência. Né? Por que isso é importante? Porque isso permite, né, um FDI, um fator de dimensionamento do inversor, um oversize, um overload, cada um chama de uma forma, né? Isso permite um fator maior, ou seja, você consegue instalar uma quantidade maior de painéis solares fotovoltaicos para aquele mesmo inversor que está sendo utilizado. Para que isso? Para você gerar mais energia, para você injetar mais energia na rede da concessionária, para no futuro você injetar essa energia excedente em um banco de baterias, em uma bateria de lítio. Então a tecnologia ela já está preparada, inclusive compatível com as baterias de lítio aí que vão vir forte aí nos próximos anos. Essa é a expectativa de todos nós. Né? E aqui um estudo de caso, tá? Bem simples. Não vou entrar muito no detalhe aqui, até por conta do tempo, né, de como foi feito o cálculo. A gente tem aqui alguns recortes, né, tanto do datasheet do inversor, o datasheet do painel, e lá no canto direito superior, o datasheet do otimizador de potência. Tá? Normalmente, né, para você calcular quantos painéis você vai conseguir colocar em uma string, você vai pegar a tensão máxima, né, que cada uma dessas strings suporta, e você vai dividir isso pela tensão de circuito aberto dos painéis solares recalculada, tá, pessoal? Muito importante isso, muita gente vê acontecendo muito, né, do cálculo ser feito com as informações de datasheet, né? 25 graus de temperatura, Standard Test Conditions, que são as condições padrões de teste, e muitas vezes esse VOC, essa tensão de circuito aberto, ela não é recalculada para a temperatura mínima daquele local de instalação. Então você precisa considerar essa diferença de temperatura para chegar nesse VOC recalculado. Nesse caso em específico, né, nesse exemplo hipotético, a gente está falando aí, né, de uma tensão de circuito aberto de 48 volts aproximadamente. Então a gente consegue colocar cerca de 12 painéis em cada string, considerando que cada string suporta aí 600 volts por entrada. Tá? Utilizando os otimizadores de potência, né, a gente tem a limitação pela potência desses otimizadores, né, que é uma potência aí de 5.000 watts. Então, para esse caso aqui, um painel de 330 watts, você consegue colocar nessa mesma string que você colocaria sem os otimizadores de potência apenas 12 módulos, aqui você consegue trabalhar com 15 módulos. A gente está falando de uma string, né, pessoal? Então, se o inversor ele tem 2, 3 strings, a gente consegue colocar uma quantidade maior de painéis naquela mesma string. Nesse exemplo aqui específico, a gente está falando aí de 24 painéis nesse inversor, contra 30 painéis nesse mesmo inversor, utilizando os otimizadores de potência. Tá? Então, você consegue, né, um fator de dimensionamento superior, você consegue sobrecarregar mais esse inversor.
E aqui o resultado, né? Na primeira simulação, sem o otimizador de potência, a gente tem uma relação ali, né, de corrente contínua para corrente alternada, né, a relação potência pico dos painéis e potência AC do inversor de 1,58. Utilizando, né, os otimizadores em todos os painéis, a gente consegue chegar até 1,98. Né? Então você tem uma geração de energia aí considerável. Tá? E aqui eu falo um pouquinho, para a gente finalizar, dos principais diferenciais dos inversores da Howe, né, frente aos seus principais concorrentes aí do mercado. Tá? Então, além de tudo que a gente falou um pouquinho aqui sobre os otimizadores de potência, né, de forma um pouco corrida por conta do tempo, os inversores da Howe, eles contam também com resfriamento natural, né, uma tecnologia em que você não utiliza ali cooler, ventoinhas, ventiladores, etc., que são peças suscetíveis a falhas, né? Então, a estrutura, a concepção do inversor já é pensada para que ele tenha uma troca de calor e um resfriamento natural. Tá? Detecção de arco elétrico, esse é um item de extrema importância para os sistemas. Né? Infelizmente, a gente vê que muitas vezes o mercado acaba não atentando muito para a segurança do sistema fotovoltaico. Né? E essa detecção de arco elétrico é muito importante também, e é outro benefício que os inversores da Howe trazem para o mercado. Tá? O POID Recovery, né, que é justamente o potencial induzido de degradação. Tá? Esse potencial induzido de degradação, ele ocasiona ali ao longo da vida útil dos módulos, né, uma perda de potência, uma perda de geração de energia, tá? Um processo normal e natural, que é justamente a diferença de potencial entre os materiais construtivos desse módulo fotovoltaico, né, entre o vidro, entre o backsheet, entre a célula de silício. Tá? E o que é esse POID Recovery? O inversor da Howe, ele injeta uma tensão mínima no período em que os painéis não estão gerando energia, justamente para tentar reverter e mitigar essa perda por POID. Tá? É um outro recurso que a gente também não vê muito comumente aí no mercado e que ajuda bastante aí na eficiência do sistema, né, ao longo da sua vida útil. Tá? E para finalizar, o diagnóstico de curva IV. Né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, mas levantar aí curva IV string a string de uma usina de grande porte, né, uma usina aí acima de 1 mega, é realmente um trabalho muito árduo, você tem que ir em campo, você tem que ter equipamentos específicos para isso, para levantar ali string a string qual que é essa relação de curva IV para toda essa usina. Tá? Com esse diagnóstico de curva IV inteligente, né, através de um relatório via software, você recebe ali em menos de 15 minutos, né, esse diagnóstico, né, a curva IV de cada uma das strings da sua usina, ali em tempo recorde, ajuda muito aí, principalmente na questão de manutenção dos sistemas e, consequentemente, no custo que isso gera aí para todos os integradores. Tá bom? Bom, é isso, queria agradecer a todos, é um prazer representar a WDC aqui no fórum. Vamos ficar aqui hoje e amanhã, então estamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Obrigado.